Senhoras e senhores, que tomem seus assentos, por gentileza. Tiago, quantos na mesa? Deixa eu ver aqui, ó, peraí, ó. 1, 2... Sim, 9. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento daremos início à conferência de encerramento do primeiro Congresso de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Gostaríamos de convidar para a composição da mesa diretora, doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, coordenadora responsável por este congresso. Convidamos o nosso palestrante, Dr. Roque Antônio Carraça, membro consultor da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, professor titular de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Doutora Tatiane dos Santos Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutor Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Convidamos a doutora Daniela Silveira Lara, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora Maria Rita Ferragutti, vice-presidente da Comissão de Contencioso Tributário da OAB São Paulo. Doutora Fernanda Possebon, secretária-geral da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutor Flávio Rodovalho, conselheiro seccional pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, e membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tomem seus assentos, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra, a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui nesse momento final, é um momento que todas e todos esperávamos ouvir, então, aqui as palavras de encerramento. Não poderíamos ter um conferencista melhor, de maior envergadura e tão querido quanto o nosso amado professor Roque Antônio Carraça, que é uma unanimidade, não só pela qualidade técnica que tem, não é mesmo, Tatiane? Né, Peroba? Mas especialmente também porque é um ser humano maravilhoso. E eu acho que isso é fundamental, professor Roque. Uma das coisas que eu aprendi a admirar, e o senhor sabe que eu sou sua fã declarada, admiradora, é a junção da grandiosidade intelectual com a humildade humana. E isso é admirável. Eu acho que temos todas e todos muito que aprender com a sua humildade, professor. E é por isso que a OAB São Paulo tem extremo orgulho de recebê-lo aqui, mais uma vez na data de hoje, para ser o nosso conferencista responsável pelo fechamento desse dia de trabalhos intensos. E eu vou compartilhar com todas e todas uma história que é minha e do professor Roque. Eu estava lá nas minhas aventuras acadêmicas, conjecturando sobre o que eu deveria
pesquisar e escrever na minha tese de doutorado, e queria tratar de algum tema mais estrutural. E aí a gente começa aquela garimpagem, né, professor Roque? Você começa a ler muitas coisas, e aí me cai em mãos o livro que se originou na dissertação de mestrado do professor Roque Antônio Carrasa, Sujeito Ativo. E ele falava especificamente de capacidade tributária, e nós sabemos todos o quão grandioso é o trabalho acadêmico do professor Roque Carrasa no que tange à questão estrutural, ao sistema constitucional tributário, a estas etapas que são etapas de estruturação do próprio sistema. E aí eu fiquei encantada com a dissertação de mestrado, e foi da dissertação de mestrado que surgiu a inspiração para escrever a minha tese modesta de doutorado. E aí eu falava, na ocasião, para o professor Alcide Jorge Costa, que acho que todas e todos sabem, é uma grande influência acadêmica na minha vida, que eu precisava que o professor Roque estivesse na minha banca. Claro que eu temia ser examinada pelo professor Roque. E, afinal, ele estava na minha banca de doutorado, e foi por conta de sua dissertação de mestrado, escrita em 1974, não foi, professor? Que a essência da minha tese de doutorado acabou realmente ficando redonda e se estruturando. É incrível como a capacidade humana qualitativa, ela transcende a questão quantitativa. É uma dissertação de mestrado à moda antiga, concentrada, essencial e absolutamente acachapante, como é toda a pesquisa e todo o trabalho do nosso querido professor Roque Antônio Carrasa, que tem todos os títulos acadêmicos e que de fato, uma grande referência no direito tributário de sempre e também contemporaneamente. É, com certeza, o autor mais bem-sucedido do direito tributário brasileiro, e não sem razão. Cada palavra escrita por Roque Antônio Carrasa faz a diferença na vida de todas as pesquisadoras, de todos os pesquisadores, de todas as advogadas e de todos os advogados. Queremos também que na vida de todos os juízes e de todas as juízas, porque ele é, de fato, um grande estudioso das garantias de proteção da cidadania. Não poderia ser outro nome a encerrar este nosso primeiro Congresso de Direito Tributário, e eu acho que todas e todos já perceberam que eu estou muito emocionada, porque fã é assim, a gente fica emocionada ao lado do nosso ídolo. Muito obrigada, professor Roque. Bem, boa tarde a todos, a todas, querida amiga, presidente dessa mesa, professora doutora Raquel Preto e, claro, advogada exemplar. Quero também saudar, não é, a todos os integrantes dessa mesa, não é, um a um, são todos amigos, grandes advogados, grandes juristas. Não é? Eu vou começar pelo Luiz Roberto Peroba, não é? Que é um dos expoentes também da advocacia brasileira, a colega doutora advogada Margarete Lopes, a queridíssima Maria Rita Ferragutti, o nosso conselheiro federal Flávio Rodovalho, a Fernanda Possebon, essa líder, né, que é a Tatiane Piscitelli, e saúdo todos os presentes também, na pessoa do professor doutor André Moreira, que certamente já os encantou com a sua erudição, com o seu brilho intelectual. É realmente uma grande honra para mim
proferir essa palestra de encerramento do vitorioso, primeiro Congresso de Direito Tributário, promovido pela prestigiosa Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Eu agradeço as palavras amáveis, altamente generosas, com que a doutora Raquel Preto me apresentou. De fato, ela foi além da marca, o que deve ser debitado à conta da amizade que nos une. Conforme anunciado, eu fui incumbido de falar-lhes sobre o sistema constitucional tributário e a tão propalada reforma constitucional tributária. É um tema, sem dúvida, difícil. Para enfrentá-lo, eu vou adotar a técnica da redução da simplicidade, que foi concebida por René Descartes. Esse grande filósofo ensinava a dividir um problema intrincado em tantas partes quantas fossem necessárias para melhor o resolver. Eu começo por indagar: será realmente necessária uma reforma constitucional tributária? Eu tenho para mim, e não vou me demorar muito nesse assunto, porque também sei que os colegas são estudiosos do tema, mas eu tenho para mim, repito, que o sistema constitucional tributário brasileiro é intrinsecamente bom. Embora a Constituição não tenha criado nenhum tributo, ela discriminou competências tributárias, deu às pessoas políticas a aptidão jurídica para, querendo, criar em caráter privativo impostos, taxas e contribuições. Ela também classificou os tributos em espécies e subespécies, limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade, o princípio da anterioridade e assim avante, e, especialmente, traçou a regra matriz, o arquétipo, a norma padrão de incidência das várias espécies e subespécies tributárias. Eu não me canso de dizer que, embrionariamente, atomicamente, todos os tributos se encontram estruturados na Constituição, o que nos protege enquanto contribuintes. Graças à Constituição, nós temos o direito subjetivo, se quisermos, o direito constitucional subjetivo, de só sermos tributados de acordo com esses modelos constitucionais. Um tributo criado fora de sua regra matriz constitucional, como bem observa o grande advogado e jurista Humberto Ávila, é um tributo inconstitucional, é um tributo que agride o direito de propriedade, é um tributo que tende a assumir feições confiscatórias e, como não se ignora, nenhum tributo pode ser instrumento de confisco, se por mais não fosse, em razão do que preceitua o artigo 150, inciso 4 da Constituição. Como já devem ter percebido, eu não sou favorável a uma reforma constitucional tributária. Mas eu concordo que a tributação no Brasil vai mal. Mas vai mal não por culpa, creio eu, da Constituição, mas por culpa dos seus aplicadores, que não têm dado à estampa os atos normativos que tornariam a tributação mais justa, mais razoável, mais equânime. Tentarei ser mais explícito. A tributação vai mal por culpa do Poder Legislativo, que até hoje se omitiu, não desdobrou os comandos constitucionais em matéria tributária, pelo menos não o fez a contento. Por culpa do Poder Executivo, que, verdade seja, tem exorbitado da faculdade regulamentar e dado a publicidade de decretos, portarias, até atos administrativos que inovam inauguralmente a ordem jurídico-tributária, ao invés de se limitar, o Poder Executivo, a prover a fiel execução das leis, como corretamente preconiza o artigo 84.4 da Constituição. E a tributação vai mal, data máxima venia, também por culpa de certos setores do Poder Judiciário, que tem trocado a toga pela pasta da Fazenda e feito cálculos e feito projeções
como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor de acordo com as quantias em jogo. Isso tem até um nome, não é? Consequencialismo jurídico. O que é consequencialismo jurídico? É uma estratégia argumentativa pela qual o julgador, tanto judicial como administrativo, antevendo os efeitos, no seu entender danosos da sua decisão, molda o direito a seu talante, sem se preocupar com a lei, com a Constituição e com os grandes princípios que ela alberga, que, como sabemos, são as vigas mestras do ordenamento jurídico. Isso leva ao que eu chamo de ativismo mau, porque existe também um ativismo bom. O ativismo bom se manifesta quando o Poder Judiciário age no sentido de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Porém, não é? Temos o ativismo mau, que ocorre quando o Poder Judiciário extrapola os limites postos na Constituição e, com isso, usurpa atribuições dos poderes executivo e legislativo, ao argumento de que não estão a cumprir a contento suas obrigações constitucionais. Tal prática, né, férias abertas e publicadas, a cláusula pétrea da independência e harmonia dos poderes, plasmada no artigo 2º da Constituição. Então, eu torno a indagar, será mesmo necessária uma reforma constitucional tributária? Eu, na verdade, sou favorável a uma reforma tributária legislativa, que poderia, sem maiores empeços, sem a necessidade de quórums qualificadíssimos, nem de votações bicamerais e em 2 turnos, tornar o nosso sistema tributário mais justo, mais racional. Ocorre, porém, que nós, brasileiros, né, e eu estou me incluindo nesse rol, padecemos daquilo que alguns chamam de encantamento retórico. Tendemos a nos empolgar com palavras e expressões mágicas. E uma expressão mágica típica atualmente é essa: reforma constitucional tributária. Some-se a isso a elevadíssima carga tributária que nós, brasileiros, sem retorno, experimentamos. A má qualidade dos gastos públicos, os desvios dos dinheiros arrecadados mediante o exercício da tributação, a insegurança jurídica que permeia o fenômeno tributário e as exigências burocráticas irracionais e descabidas que, no seu conjunto, né, tornam a reforma constitucional tributária, ao que tudo indica, inevitável. Mas eu até me permito observar que antes da reforma constitucional tributária se impõe uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Isso é de compreensão intuitiva. Se queremos reduzir a carga tributária, acho que todos nós queremos reduzir, temos que enxugar o Estado. O Estado não produz, em rigor, nada. Ele se sustenta basicamente com o dinheiro arrecadado mediante o exercício da tributação. Se queremos diminuir o peso da tributação, temos que diminuir o Estado, reservar ao Estado apenas as suas funções típicas. E parece que o governo federal se deu conta disso, né? Acabou colocando a reforma do Estado, a reforma administrativa, à frente da reforma tributária. Andou bem, né? Atendeu àquela exortação da sabedoria popular: não se deve colocar a carroça na frente dos bois. Bom, ninguém ignora, né, que tramitam 2 PECs do Congresso Nacional. A PEC 45, de 2019, apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi, a partir de um projeto elaborado pelo Conselho de Cidadania Fiscal, que tem por expoentes o brilhante economista Bernard Api e o igualmente brilhante jurista Eurico de Santos. E também, não é, agora no Senado, está a tramitar a emenda constitucional número 110, de 2019,
É uma emenda constitucional curiosa, porque ela dormia o sono dos justos no Senado da República. Era um projeto apresentado pelo então deputado federal Luiz Carlos Rauli. O Senado, não querendo talvez ser superado pela Câmara, não é, ressuscitou esse projeto, que também não é, está lá caminhando. Os dois projetos se assemelham um pouco, mas eu não quero, assim, de início, destruí-los, desqualificá-los. Não é? Eu não ignoro que, para se construir uma catedral, são necessários séculos. Né? Para destruí-la, às vezes, apenas um dia, como aconteceu, lamentavelmente, com a Catedral de Notre Dame, né? Que sofreu aquele incêndio devastador. Depois, também, sei que, a respeito desse assunto, as posições de muitos, né, já se encontram pré-estabelecidas, seja por convicção doutrinária já consolidada, seja pela natural tendência de defender os interesses da classe ou da instituição a qual se pertence. Mesmo assim, né, não me furtarei de dar algumas opiniões que os colegas, né, com inteira liberdade, com espírito crítico, aceitarão por boas ou rejeitarão por inconvenientes. Bom, aqui cabe uma observação preliminar. Os próceres, seja da PEC 45, seja da PEC 110, estão ganhando a guerra da propaganda. Por quê? Porque eles começam a sua fala dizendo que cada uma dessas PECs vai reduzir o número de tributos, vai diminuir a carga tributária, vai fazer com que os ricos paguem mais tributo do que os pobres, e que os muito pobres até não paguem tributo algum. Também, dizem, né, essa PEC vai fazer com que os consumidores finais tenham reduzida a carga tributária que permeia os chamados tributos indiretos. Vai fazer também, cada uma dessas PECs, com que as exportações sejam completamente desoneradas de tributação. Vai fazer ainda com que os créditos tributários sejam devolvidos em, no máximo, 60 dias e em dinheiro. Quem pode ser contra projetos dessa natureza? Só que essa data máxima vênia é, como dizem os consumeiristas, uma propaganda enganosa. Lidas com olhos jurídicos, as duas PECs que estão em andamento absolutamente não levam a esses resultados paradisíacos. Muito pelo contrário, né, como a seguir procurarei demonstrar. E agora eu faço até um meia-culpa. A carapuça me serve. Nós, do mundo jurídico, costumamos pregar para os convertidos. E aí falamos que essas PECs vulneram o princípio federativo, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da igualdade, o princípio da seletividade. Tudo isso procede. Mas nós não devemos pregar aos convertidos, nós devemos pregar aos infiéis, né? In partibus infidelium, como diziam os antigos. Devemos pregar àqueles que precisam ser convertidos. Bom, retomando o fio do raciocínio. A PEC 45 propõe aglutinar 5 tributos num só: o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. Essa nova figura exacional
teria o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, no país das siglas, IBS, e uma alíquota única de 25%. Também, não é, a propaganda data vênia enganosa apregoa que, na maciça maioria do mundo, na maciça maioria dos países do mundo, a alíquota é sempre única e o Brasil tem que adotar aquilo que a maciça maioria dos países do mundo adotou. Não é verdade. A maciça maioria dos países que ainda adotam o IVA, que é um imposto que está em decadência porque abre espaço à sonegação, adota 2 ou mais alíquotas. De 169 países que têm o IVA, 154 adotam esse modelo. Portanto, 91% desses países. Aliás, esses países também desoneram por completo de tributação por meio de IVA os itens essenciais, como alimentação, saúde, moradia e assim por diante. Só adotam a alíquota única de IVA o Chile e o Japão. Então, já é uma inverdade essa de que as alíquotas no mundo, em matéria de IVA, são quase sempre únicas. Apenas 2 países adotam o modelo da alíquota única. Depois, nós sabemos, né, me permitam uma pitada de teoria, que a Constituição pré-estabelece o conteúdo das leis tributárias. E, ao fazê-lo, aponta, direta ou indiretamente, a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e, num certo sentido, até mesmo a alíquota possível de cada imposto, de cada taxa, de cada contribuição. Ora, nenhum dos 2 projetos envereda por essa trilha. Os projetos se limitam a estabelecer que uma lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços. Que bens? Que serviços? Isso me faz lembrar uma palestra, né, professor Peroba, que eu ouvi há muitos anos, de Saldanha Sanches. Saldanha Sanches foi catedrático de Direito Fiscal, esse é o nome da matéria em Portugal, da Universidade de Coimbra. E, a horas tantas, né, Sua Excelência deplorou que, em Portugal, a Constituição não predetermina o conteúdo das leis tributárias. Depois eu tive a curiosidade, né, de fazer uma pesquisa, e, de fato, a Constituição portuguesa, que data de 1976, se limita a estatuir que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Portanto, né, nesse país irmão, a tributação gravita ao sabor da vontade do poder legislativo, do parlamento. Eu não quis, à época, atalhar o mestre, mas poderia vê-lo informado que, pelo contrário, a Constituição brasileira pré-estabelece, pré-determina o conteúdo das leis tributárias. No Brasil, a lei maior tributária não é o Código Tributário Nacional, não é a Lei Candir, se o assunto for ICMS, não é a Lei Complementar 116 de 2003, se o assunto for ISS. Não, a lei maior tributária no Brasil é a própria Constituição. No Brasil, ninguém pode ser havido por conhecedor do direito tributário se não tiver palmilhado a Constituição. Se a ideia dos líderes, né, desses movimentos que apregoam as excelências, seja da PEC 45, seja da PEC 110, vingar, o sistema tributário brasileiro será regulado pelo parlamento. E aí, não é, se eu encontrar com Saldanha Sanches, né, eu vou dizer que o Brasil agora se ombreia com Portugal. Nesse particular, né, não em outros, em que Portugal está muito adiante de nós, em matéria de segurança, em matéria de saúde pública, em matéria até de bom trato da coisa pública. Eu só espero, né, não encontrar o Saldanha Sanches tão cedo, porque ele já morreu, né, mas um dia, né, certamente eu vou encontrá-lo, né, que demore para esse dia chegar, não tenho pressa. Né, mas isso tudo vem em detrimento do contribuinte.
Em rigor, qualquer coisa pode ser posta na hipótese de incidência do imposto sobre bens e serviços. Um paradoxo. De acordo com a PEC 45, por 10 anos, o sistema atual conviverá com o novo sistema. Então, teremos a duplicação da carga tributária até 2029. E o que nos garante que em 2029 o sistema atual desaparecerá, não é? Vai deixar o cenário jurídico nacional. Os antigos diziam, história magistra vitae, história mestra da vida. Lembremos-nos do que aconteceu com o IPMF. O IPMF foi criado pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. E essa emenda estabelecia que o imposto emergencial, seria exigido até o dia 31 de dezembro de 1994. O que aconteceu? Os mais antigos, né, poucos dos presentes, se lembram que, quando esse marco temporal estava para ser alcançado, uma nova emenda constitucional rotulou de maneira diversa o IPMF, que passou a se chamar CPMF, e estabeleceu que a CPMF continuaria a ser exigida, primeiro por mais 2 anos, depois por outros 2 anos, até que finalmente ela desapareceu, mas somente em 2007. Essa sobrecarga tributária atenta contra a famosa curva de Laffer, né? Arthur Laffer é prêmio Nobel de Economia e é catedrático de Economia da prestigiosa Universidade de Stanford. Pois bem, esse cientista comprovou, por meio de cálculos matemáticos sofisticados, que quando se aumenta a carga tributária, realmente a arrecadação sobe. Mas, a partir de um certo momento, a arrecadação começa a diminuir. Daí até o nome, curva de Laffer. Por quê? Ele próprio se encarrega de responder a pergunta. Porque as pessoas deixam de produzir, porque as pessoas caem na informalidade, porque as pessoas passam a sonegar. Um outro ponto que merece reparos: o IBF, de acordo com as propostas, seria arrecadado pela União e depois redistribuído aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, por um conselho criado por uma lei complementar nacional e, certamente, presidido por um representante da União, o que reforça a tese de que o princípio federativo, nesse ponto, será calcado aos pés. A PEC 110 propõe que esse conselho seja formado exclusivamente por representantes dos estados e dos municípios. Mas já imaginaram a confusão que isso vai gerar? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, mais 5.700 municípios, aproximadamente. Como escolher os membros desse conselho? Todos os estados e todos os municípios terão direito a indicar um representante? Isso é impossível. O caos vai imperar. Até aproveito a oportunidade, né, para, en passant, né, como diria o ex-presidente Lula, que se afeiçoou a essa expressão, dizer que os projetos ontem enviados ao Senado, né, pelo presidente da República, pelo ministro Guedes, né, trazem algumas propostas, no mínimo, polêmicas, né? Uma delas, a extinção de municípios que têm renda insuficiente. Pode uma emenda constitucional bulir no princípio da autonomia municipal? Eu até posso concordar que há municípios que não deveriam ter se emancipado, mas eles não podem ser extintos por emenda constitucional. Isso malfere uma cláusula pétrea, de pedra, né, irremovível por meio de emenda constitucional. Alguém me disse, e tomara que ele tenha lido mal, porque eu mesmo não tive tempo para comprovar, que sempre que a condenação pelo judiciário implicar valores expressivos,
o judiciário tem que tomar atento, né? E baixar esses valores, a forma de repassá-los a quem ganhou, afinal, a demanda. Como certa feita, eu fui falar com o ministro do Supremo e com aquela ousadia que todo advogado deve ter, ousadia respeitosa, mas sempre ousadia, a observação: se por acaso o contribuinte ganhar essa causa, haverá um rombo de 20 bilhões de reais, retruquei. Mas, ministro, rombo haveria se o tributo fosse devido. Mas se a mais alta corte do país decidir que o tributo é indevido, não haverá rombo algum, haverá o restabelecimento do primado da Constituição. O ministro até se assustou, mas como somos companheiros no mundo acadêmico, já dividimos muitas mesas de debates, a nossa amizade não foi posta em risco, pelo menos penso que não. Bom, também a União, de acordo com a PEC 45, terá competência para criar, por meio de lei complementar, um imposto seletivo a fim de desestimular o consumo de bens e serviços supérfluos. Só que esses bens e serviços supérfluos, na proposta, não estão enumerados. Na proposta consta a expressão externalidades negativas, sabe-se lá o que isso significa. É uma cláusula aberta, uma cláusula de borracha, como diria Leon Deguy. Com essa verdadeira carta branca, tudo pode ser considerado externalidade negativa. E pode até acontecer de uma determinada operação jurídica, já tributada por meio de IBS, voltar a ser tributada por meio desse imposto seletivo. É certo, né, que, de acordo com a proposta, as alíquotas do imposto seletivo poderão ser alteradas pelos estados e pelos municípios, mas respeitados os mínimos fixados para a educação e para a saúde. Mas não está prevista a partilha, né, o que enfraquece o espírito da federação. E de mais a mais, se cada estado, se cada município puder fixar as alíquotas desse imposto, não é, pretensamente seletivo, imperará o caos. A guerra fiscal será uma constante. Não é? Cada estado, cada município, na ânsia de atrair investidores, procurará baixar ao máximo as alíquotas desse novel tributo, não é? E, eventualmente, até não é, zerá-las, por que não? Né? Isso não está impedido no projeto. Agora, quem interessa, não é, tudo isso? Quem vai se beneficiar se uma dessas duas PECs vingar? Em primeiro lugar, as grandes indústrias estão submetidas à tributação pela sistemática do lucro real. Depois, como não podia deixar de ser, as instituições financeiras, os bancos, né, que nunca perdem e agora ganharão ainda mais, não é? Como se já não ganhassem o suficiente. Quem será prejudicado? Bom, os prestadores de serviços em geral. E eu não estou falando apenas de nós, advogados, né, dos prestadores de serviços economicamente mais relevantes. Estou falando do alfaiate, estou falando do funileiro, estou falando do engraxate. Alguns desses prestadores de serviços, no mais das vezes, são até isentos de ISS, dado o seu pequeno potencial econômico. Mas mesmo os que recolhem ISS pelo faturamento, porque nós, advogados, recolhemos ISS sobre um valor fixo anual, como preceitua o parágrafo 1º do artigo 9º do ainda em vigor Decreto-Lei 406 de 1968. Mas mesmo os que pagam ISS, tomando por base de cálculo o faturamento da empresa, o faturamento da pessoa jurídica, em média suportam uma carga de 4%. Essa carga, em média, será aumentada em 300%. Serão igualmente prejudicados os produtores rurais, que verão embutido no IBS o IPI,
o produtor rural não industrializa produtos. Os autônomos também serão prejudicados, porque verão embutido no IBS tanto o PIS quanto a COFINS. E, claro, os consumidores finais, né? Quem paga o pato, invariavelmente, é o consumidor final. Não é preciso ser muito perspicaz para prever que essa tributação escorchante vai abrir espaço a uma imensa sonegação fiscal, que é o que está acontecendo na Europa. Há estudos que demonstram que bilhões e bilhões que deveriam ser arrecadados por meio de IVA escapam, né, da tributação. Principalmente na Itália, né? Quem já foi à Itália não ignora que muitos vendedores, né, são bem objetivos. Dizem para o turista comprador, o senhor, a senhora terá direito na alfândega a um reembolso de 12% do IVA. Agora, se aceitar comprar sem nota, eu lhe dou um desconto de 20%. O interessante é que na Itália as coisas funcionam, né? É um país organizado na desorganização. Não sei se isso vai acontecer no Brasil. Mas há outros pontos que não podem passar sem reparos. A ideia de desonerar por completo de tributação as exportações é uma ideia sedutora. Atende até a uma exortação dos economistas. Os economistas fazem empenho no sentido de que um país deve exportar produtos e não tributos. Mas essa ideia não pode ser levada às últimas consequências. Pode acontecer de haver necessidade de prestigiar o mercado interno e de desestimular as exportações de determinados produtos, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na Irlanda no século XIX. A Irlanda, querendo se capitalizar, querendo obter divisas, começou a alavancar as exportações de gêneros alimentícios. Em consequência, o povo passava fome. Nas alfândegas, o exército estava sempre a postos para evitar saques, o que, inclusive, motivou a imigração em massa dos irlandeses para os Estados Unidos. A própria família Kennedy tem origem irlandesa. E essas pessoas foram engrandecer os Estados Unidos da América. Isso até foi objeto de um filme clássico de Charlie Chaplin, ainda na época do cinema mudo. O nome desse filme, se não me trai a memória, é O Imigrante. Se tiverem a curiosidade, assistam-no pela internet, né? Ele já caiu no domínio público. Aliás, Chaplin era um gênio, porque sem falar ele dizia tudo, né? Demonstrava que não é só através da palavra que é possível transmitir mensagens. Ele, com gestos, com olhares, né, com situações que ele estudava cuidadosamente, né, nada daquilo era improvisado, transmitia mensagens maravilhosas. Aliás, ele relutou até em aderir ao cinema falado, né? Ele o fez pela primeira vez, acho que em 33, 34, quando o cinema falado já era uma realidade, mas no fim do filme, quando ele ensaia uma canção que não tinha sentido, né? Eu não me lembro o nome desse filme, mas é um filme espetacular, né, em que ele conhece uma moça e, no fim, os dois se apaixonam, mas como a moça tinha maus antecedentes criminais, eles são obrigados a tomar a estrada rumo ao infinito, né? Se alguém se lembrar do título do filme, né, por favor, me esclareça. Bom, tudo isso desatende a uma regra de Hipócrates, né, que, embora voltada aos médicos, aproveita a todos. Primeiro, não prejudicar. Dito em latim, né, a frase ganha uma dimensão maior. Primus non nocere. Primus non nocere. Primeiro, não prejudicar. E os dois projetos prejudicam a maciça maioria dos contribuintes. De mais a mais, não é? Também eles são vendidos como projetos que acabarão com a complexidade, porque farão desaparecer 19 dispositivos da Constituição. Isso é dito. Mas o que não é dito? Que no lugar desses 19 surgirão 141 novos dispositivos, com
40 novos conceitos que seguramente levarão décadas para serem bem compreendidos, para serem cristalizados. Agora, para que não se diga, né, que eu sou iconoclasta, né, que eu vim quebrar todas as esculturas, todas as estruturas, que propostas, né, poderíamos nós, advogados, apresentar ao Congresso Nacional no que tange a tão propalada reforma constitucional tributária? Primeiro, uma óbvia, né, que o Congresso observe as cláusulas pétreas. Não vou me demorar a respeito desse assunto óbvio. Depois, que inserisse na Constituição um dispositivo salutar que constava na Constituição de 1946, mais precisamente no seu artigo 7º, que desonerava de tributação os bens e as operações que giravam em torno do mínimo existencial, que não deve ser confundido com o mínimo vital. O mínimo vital é indispensável para que uma pessoa sobreviva. Era aquilo que os guardas da SS davam aos prisioneiros nos campos de concentração para que vivessem um pouco mais, né, e trabalhassem em favor do odioso regime nazista. Mínimo existencial é outra coisa. É o mínimo para que uma pessoa tenha dignidade, para que uma pessoa se vista, se alimente, se eduque de forma adequada. Esse dispositivo da Carta de 46 poderia, por que não, ser introduzido finalmente na Constituição de 1988. Também é preciso repensar o imposto sobre a renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, especialmente das pessoas físicas. Os pobres, isso é estatístico, pagam, em média, 47% a mais de imposto sobre a renda do que os ricos. Por quê? Porque não se beneficiam com o sistema de abatimentos e deduções. Os pobres não têm plano de saúde, os pobres não têm seguro de vida, os pobres não têm planos de aposentadoria complementar. Então, que se crie um sistema de deduções e de abatimentos que prestigie o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é que adianta a Constituição da República, em seu artigo 3º, 4º, estadear que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e soberana, se a legislação do imposto sobre a renda não permite que se abatam despesas com medicamentos, com educação, com moradia, com o bem-estar próprio de dependentes econômicos, com aluguéis de imóveis residenciais, com alimentos básicos. O princípio da dignidade da pessoa humana se transforma em flatus vocis, né? Em algo que está no ar, algo etéreo e não algo palpável como deveria ser. Medida provisória criando ou aumentando tributos, vamos acabar com essa excrescência. Isso fere o princípio democrático, que exige que a tributação seja aprovada pelos representantes imediatos do povo, que são os legisladores. A medida provisória brota da pena de uma única pessoa, o chefe do executivo. Não importa se a medida provisória, né, para depois produzir efeitos, quando ela cria tributos, precisa ser convolada em lei. A sua gênese é espúria. De mais a mais, a medida provisória, por sua própria natureza, é precária. Ora, a precariedade da medida provisória não se compadece com a segurança e com a certeza que devem presidir o fenômeno da tributação. Já que a ideia é simplificar, que se unifiquem o PIS e a COFINS, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que tem as mesmas bases econômicas. Hoje, a arrecadação é feita toda pela Receita Federal do Brasil, o que permite que depois as verbas sejam divididas, né, entre os órgãos assistenciais e previdenciários de um lado e a União, que vai atender às despesas gerais dessa pessoa política.
que também as taxas e contribuições tenham o produto de sua arrecadação destinado aos fins que motivaram a sua instituição. Hoje sabemos que as contribuições, especialmente elas, têm o produto de sua arrecadação todo desviado, para fins confessáveis ou inconfessáveis, não vem ao caso, mas quase todo desviado. Em termos práticos, as contribuições se transformaram em impostos. Não é à toa que 53% da arrecadação federal advém das contribuições. Contribuições que não têm esse produto arrecadado compartilhado com os estados e com o Distrito Federal, o que enfraquece o princípio federativo. Por quê? Porque diminui a autonomia financeira dos estados e dos municípios. E todos sabemos que a autonomia financeira é um dos pressupostos, talvez o mais importante, da tão almejada autonomia jurídica. Também que cada base econômica passe a ser tributada uma única vez. A importação, por exemplo, é alvo do Imposto sobre a Importação, do IPI, do ICMS, do PIS, da COFINS e das contribuições sociais. Que haja um único tributo para essa única base econômica. E, de preferência, que esse único tributo fique com os Estados-membros ou com os municípios. Eu gostaria, e aqui rendo as minhas homenagens à ilustre advogada Raquel Preto e a igualmente ilustre, né, advogada Tatiane Piscitelli, que a reforma encampasse a tese do Women Tax, que apregoa a igualdade de gêneros na tributação. Que haja uma tributação mais branda, por que não, sobre operações que envolvam produtos ou serviços destinados às mulheres. As mulheres que, segundo as estatísticas, ganham, em média, 40% menos do que os homens. Eu não me refiro às mulheres de alto nível aqui presentes, as magistradas, as delegadas, as procuradoras, que corretamente, né, têm os mesmos ganhos dos que desempenham funções análogas. Eu me refiro à maciça maioria das mulheres que, para a mesma função, recebem menos do que os homens. E, paradoxalmente, suportam cargas tributárias maiores sobre bens e serviços que só a elas, mulheres, dizem respeito. Produtos de higiene íntima feminina são sobreonerados, anticoncepcionais femininos, bombas para retirada de leite materno, pagam IPI sob uma alíquota altíssima, né? Talvez porque as tabelas do IPI, né, sejam elaboradas por homens sem bom senso, né? Porque o homem também pode ter bom senso. Preservativos femininos, né? E é um exemplo que a todos faz rir, né? Mas me foi dado pela querida professora e advogada Raquel Preto, né? A cueca, né, vestimenta masculina, está praticamente desonerada de IPI. Agora, a calcinha paga IPI na base de 40%. Né? A função é basicamente a mesma, a menos que se assuma uma posição machista e se entenda que a calcinha é um instrumento de sedução. Né? Mas, eventualmente, a cueca também pode ser. Né? Bom, já estou quase concluindo. Né? Eu acho que deveria, se não se vedar por completo, porque as razões de praticidade, né, sempre são importantes, eu acho que se deveria, repito, reduzir ao máximo a substituição tributária para frente, que surgiu em 93, com a já citada Emenda Constitucional número 3, não é, que permite a tributação de fato futuro, que sequer não é um fato, né, porque se é futuro, ainda não aconteceu. Talvez, à época, em 1993, as razões de praticidade justificassem, né, essa esdrúxularia, né, porque como se tributar um fato que ainda não houve? Como o professor Ataliba, o saudoso mestre de muitos de nós, dizia, eu aceito a tributação por fato futuro se for possível, né, amanhã se apenar um indivíduo por um crime futuro,
porque ele tem os traços característicos do criminoso nato, porque ele vive num ambiente conturbado, onde os crimes imperam, não é? Porque, enfim, os seus pais têm maus antecedentes. E depois, claro, se ele não delinquir, a questão que se resolva em perdas e danos. Acredito, né, que nunca, jamais, alguém fez empenho em tamanha sandice. E, no entanto, no Brasil, consagrou-se a tributação por fato futuro, com aval, né, da mais alta corte do país. Kelsey dizia, né, que um tribunal constitucional tem o direito de errar por último. E, nesse caso, data vênia, só não errou o ministro Marco Aurélio, que foi voto vencido e deu pela inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Muito bem, mas aceitando que esse parágrafo 7º é válido, que sempre que houver tecnologia digital para apurar o montante das operações jurídicas subsequentes, se use a tributação adequada, né? Os colegas que militam na área sabem que quase não há mais ICMS próprio. O ICMS, na maior parte dos casos, é recolhido antecipadamente, o que cria problemas terríveis entre o substituto e o substituído, problemas na hora de reaver a quantia paga, quando não se realiza o fato gerador presumido, ou quando se realiza por valor inferior ao pautado, que é o que normalmente acontece. Bom, também, não é, que se reduza ao máximo a contribuição sobre salários. Um país que clama por empregos, né, as novas gerações precisam de novos empregos, não pode conviver com um tributo que estimula a mecanização, né? Um empresário, muitas vezes, prefere comprar um robô, não é? Que recebe uma injeção de óleo para funcionar, a contratar um empregado que recebe salário, que é muito justo, mas que abre espaço a uma tributação escorchante, né? Parece que há uns 3 ou 4 países só no mundo que tributam a oferta de empregos. O Brasil não tem por que seguir esse modelo. Também que se extinga a competência residual da União, seja para criar impostos, seja para instituir novas fontes de custeio da Seguridade Social. Por quê? Porque essas competências residuais, teoricamente, são infinitas, né? Sempre haverá a possibilidade de se urdir um novo imposto, uma nova contribuição social, o que deixa o contribuinte sob o guante da insegurança e da incerteza. Que haja necessidade de motivação dos decretos do Poder Executivo que alteram as alíquotas dos impostos que tem a sua legalidade flexibilizada. Eu me refiro ao Imposto à Importação, ao IPI, ao IOF e ao Imposto sobre a Exportação. Vocês sabem que, a teor do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, esses impostos podem ter as suas alíquotas alteradas por meio de decreto, mas não de maneira arbitrária, dentro dos parâmetros fixados na lei, na forma e nos limites da lei. Essa alteração, no entanto, é feita sem critério nem método, desmotivadamente. Não, que a Constituição, com todas as letras, estabeleça que as alterações, mormente quando aumentam a carga fiscal, devem ser acompanhadas de uma motivação verdadeira, o que não está acontecendo, até com o aval do Poder Judiciário. Eu não critico aqueles que sustentam que a nossa Constituição andou bem em ser analítica. Por quê? Porque num país sem tradições democráticas, num país em que não se respeitam direitos fundamentais, o óbvio precisa ser dito, né? Aqui é muitas vezes melhor insistir no óbvio do que enveredar pelo obscuro. Que se acabe também com a multa de 10% paga quando o empregador despede imotivadamente o empregado. Eu até aceitaria, né, a existência dessa multa se ela fosse para o bolso do empregado. Não, mas vai para os cofres da União. Durma-se com um barulho desse, como diria Shakespeare. Bom, e por derradeiro, né,
que se diminua ao máximo a burocracia sufocante que assola o país, né? Ela exige mais e mais recursos da sociedade para sustentá-la e aos que a movimentam, né? São os chamados amigos do rei, muita vez não concursados. E isso não traz nenhum ganho para a sociedade, né? Só para os que se beneficiam com a burocracia. Consta que existem no Brasil 1 milhão de leis criando obrigações acessórias, deveres instrumentais tributários. Aqui os custos de conformidade são imensos. Contas feitas, são necessárias no Brasil 2.000 horas para se cumprir as obrigações acessórias. 12 vezes mais horas do que as exigidas em outros países. E 6 vezes mais horas do que as exigidas nos países, né, da América Latina. Aqui temos taxas de fiscalização que nada fiscalizam, reconhecimento de firmas, né, que só serve para aumentar os ganhos do titular do cartório, porque aí não há nenhum exame grafotécnico, tudo é feito por comparação, né, ictur oculi, em geral até por uma pessoa que não está preparada para essa função. Essa pessoa está preparada apenas para bater o carimbo, né, e a outra para receber os honorários. São pequenos, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Também cadastros de contribuintes para cada pessoa política. Na era da informática, bastaria um cadastro só, né? Uma empresa que opera em todo o território nacional tem que fazer 6.000 cadastros, né? Atualmente, sim, né? Bastaria um cadastro de âmbito nacional, até para facilitar o controle, né, do cumprimento dos deveres instrumentais tributários. As certidões negativas, que são verdadeiras sanções políticas, né, que compelem o contribuinte, muitas vezes, a recolher tributos indevidos, para que ele possa, né, continuar no exercício de suas atividades normais. Uma abertura de firma no Brasil exige, em média, 16 procedimentos. No exterior, no máximo, 6. O fechamento de uma empresa exige, no mínimo, 4 anos. Na maioria dos países, menos de 1 ano. São exemplos que merecem ser seguidos. Muito bem. Essas ideias, né, sem dúvida, mereceriam, mais do que algumas breves referências, um curso completo. Mas o implacável Deus Cronos, né, que tudo destrói, que tudo elimina, já me avisou que devo caçar as velas do meu discurso. Antes, porém, né, eu quero destacar que nós todos, não é um plural majestático, né, acreditem, somos cientistas do direito, não somos áulicos. O nosso compromisso é com a verdade científica, não com os episódicos detentores do poder. Não nos iludamos com a ideia do reformismo fácil, né? Que uma mera reforma constitucional tributária resolverá todos os problemas do setor em nosso país. Essa panaceia, na verdade, não existe. Como tantas e tantas vezes se disse, todo grande problema tem uma solução simples, porém errada. Felicitando os organizadores, né, desse excelente primeiro Congresso de Direito Tributário, são essas, né, as ideias que submeto à dota apreciação desse egrégio plenário. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, compondo esta mesa diretora e para uso da palavra, nosso vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, o doutor Ricardo Toledo Santos Filho. Boa tarde a todas as advogadas, todos os advogados,
todos os presentes, todos os convidados. Correria de sempre, a gente acabou de chegar de Brasília, eu e o presidente Caio, fomos tratar, viu, presidente André, de um assunto muito importante para a advocacia, que é o Sejusc, assunto que as diretoras, doutora Raquel Preto, doutora Margarete, tratam com muita dedicação, porque isso impacta diariamente a advocacia. E lá em Brasília, eu só escutava os desdobramentos do excelente congresso que estávamos fazendo aqui em São Paulo. Então, no STJ, o ministro com quem nós conversávamos falou assim: estou sabendo que hoje vocês estão com um evento sensacional naquele auditório de São Paulo, que eu não conheço ainda e que eu estou me convidando para participar. Então, eu queria imensamente agradecer a organização, a gente que é da Ordem, que faz esse trabalho voluntário. A gente se satisfaz quando a gente vê que a nossa dedicação, o nosso esforço ultrapassa as fronteiras do que nós imaginávamos. Então, este evento que tem a qualidade, a característica importante que nós tanto lutamos pela qualidade, pelo legado do conhecimento, sem dúvida nenhuma, ultrapassou todas as fronteiras e superou imensamente o que nós esperávamos. Agradeço, portanto, às diretoras, a Raquel, que organizou também, a nossa querida presidente da comissão, Tatiana Piscitelli, a Daniela Lara, Luiz Roberto Peroba, Flávio Rodovalho, todos aqueles que, de certa forma, contribuíram. E, para nossa alegria, foi um evento que está marcado na nossa história, e eu tenho certeza, o Peroba disse isso, né, querido Ricardo? Já disse que quando esse time veio para cá, veio de fato para marcar época, e tem marcado. Professor Roque, mais uma vez, uma alegria ouvi-lo. Eu, como sempre digo, a gente trabalha voluntariamente, mas aprende muito. Eu, como criminalista, estou mudando o meu foco. Quem sabe eu vou caminhar agora, daqui para frente, nos passos do direito tributário. Estou gostando demais, eu acho que pode ser um caminho. Então, temos que ampliar, não é? Os nossos focos de atuação. A gente tem aquele ditado de que sempre temos espaços a aprender. Nós não sabemos de tudo, ao contrário. Como nós estamos abertos ao conhecimento, o direito tributário agora está ganhando um destaque na minha vida também. Então, parabenizo a todos, um evento de primorosa qualidade e uma alegria que todos também se deslocaram para cá, não é? Eu acho que esse sentimento de que a advocacia se reúne em tempos de processo digital, em tempos de encastelamento, em tempos de mídias sociais, em que as pessoas hoje se relacionam por um telefone, é uma imensa alegria para nós vermos um auditório repleto, o dia inteiro repleto, o dia inteiro com advogadas buscando o conhecimento. Então, parabenizo efusivamente a organização e muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Chegamos ao encerramento. Gratidão é a palavra. Na vida nós aprendemos coisas todos os dias, mas o nosso maior patrimônio é o nosso conhecimento. Então, a sensação que eu tenho aqui agora, nesse momento, após as palavras do Dr. Ricardo, que chegou a tempo, né, do abraço e trazer seu cumprimento a todos, é de pertencimento a essa advocacia que aqui está presente e toda a advocacia que está nos assistindo pelas mídias sociais. Gratidão é a palavra. Eu queria dizer também que eu preciso agradecer vice-presidente Ricardo, doutora Raquel Preto, mas eu preciso agradecer a notabilíssima advocacia que compõe a Comissão Estadual de Direito Tributário. Quero dizer a vocês que sem vocês somos nada, e que a ordem são vocês.
A ordem somos todos nós. A instituição nos pertence. O caminho que ela vai ter no futuro e tem no presente compete a todos nós. Como disse a doutora Raquel no início, na manhã, na abertura, somos células de transformação. Professor Roque, professor de todos nós. É uma alegria incomensurável, o senhor não tem noção, e talvez poucos daqui vocês tenham. Eu venho de 700 quilômetros da capital. As nossas trajetórias são bem diferentes. Eu moro numa pequena cidade de 37 mil habitantes, numa das regiões mais empobrecidas do nosso estado. Sou aqui quase do MS, e aqui nosso querido amigo e conselheiro federal, Flávio Rodovalho. Isso me orgulha, porque quando iniciei como gestora de ordem há 20 anos atrás, não façam as contas, pelo amor de Deus, há 20 anos atrás, aqui vinha na ordem e eles nos tratavam: quem é você? De onde vem? Onde fica Dracena? E eu respondia com muita fé: no MS. Porque gestor de ordem que não conhece onde nós estamos, logo significa que não conhece a base e não conhece quem realmente precisa e a advocacia que realmente carrega esse estado de São Paulo. Então, professor Roque, para mim, ter a oportunidade de ouvi-lo, de estar ao seu lado e perto de todas essas cabeças, esses professores maravilhosos, leciono numa pequena faculdade lá da região. E poder dizer a todos: estive no primeiro, no melhor e no maior Congresso de Direito Tributário do Estado de São Paulo, do Brasil, e se eu brincar um pouquinho, da América Latina, professor Roque. Hoje nós estamos extremamente felizes. O nosso líder, o Caio Augusto Silva dos Santos, que todos vocês devem conhecer, porque é um ser humano como o Dr. Roque, destinado a servir e a nos ensinar. Nosso líder nos ensinou e nos ditou, nos estabeleceu uma diretriz: a maior forma de poder estar em servir. O servir, o voluntariado, a nossa dedicação, a viagem de 700, 1.400 quilômetros por semana para estar aqui na maior instituição, na melhor instituição, na instituição, professor Roque, que fez história, na instituição que carrega esse país em todas as suas decisões, em todos os seus nortes. É muita honraria de Deus. Então, agradeço a Deus todas as oportunidades que tive, e mais a de hoje, então, que é histórica, de estar com todos vocês. Agradeço muito. Aprendi que a gente vive melhor quando a gente tem conhecimento. Então, hoje, nós, Raquel Preto, com a sua coordenação, com a sua intensidade, com o seu compromisso, nós conseguimos trazer a democratização do direito tributário a todo o país, onde quer que estejamos. Nós brincamos entre nós na diretoria que Raquel Preto é a diretora digital. Eu sou a diretora analógica, certo? Eu sou a diretora de 31 anos de profissão, que iniciou, Dr. Roque, por favor, me identifiquei ali, senhor, me desculpe, mas com todas as suas citações, que iniciou na máquina de escrever, naquele tempo onde tudo era pessoal, tudo era olho no olho, tudo era fio do bigode, onde o advogado era doutor, excelência. Hoje, com esta democratização, temos várias coisas. E vou dizer, não são ruins, são só diferentes, que nós precisamos nos adaptar. O sucesso do evento, Raquel Preto, se deve diretamente ligado à sua dedicação. Esse seu jeitinho meigo, né? Que ela vem com, agora vai, e vai ser desse jeito, e é assim, e vamos para cima, e é lá. E eu estou junto. Vamos lá, vamos ver o que ela está precisando, vamos organizar. Mas ele se deve, e ele tem que ser dito e reconhecido que se deve a você. Muito obrigada por partilhar conosco toda essa, nos inspirar e toda a sua dedicação. Não tenho palavras para dizer o quanto isso é importante para a advocacia de uma forma geral.
Muito obrigada. Doutor Roque, preciso dizer uma coisa. Quando estamos na faculdade, confessem. Vocês amavam o direito tributário? Confessem. Sejam honestos com vocês mesmos. Sim, claro, professor. Olha como advogado é mentiroso. Hã? Na verdade, brincadeirinha. Eu também amo todas as áreas que os estudantes odeiam. E o doutor Ricardo só está fazendo uma meia-culpa, porque todo mundo gosta de crime, pelo menos na teoria e pelo menos na faculdade. Direito tributário, administrativo e constitucional, todo mundo corre, pois leciono essas disciplinas. E diga ao senhor que só não gosta de direito tributário aquele que não conhece, porque não ama. A gente não ama o que a gente não conhece. E a gente cria aversões. Mas Vossa Excelência consegue trazer, né, toda essa graça, essa leveza em um tema onde nós lá atrás, porque hoje amamos porque conhecemos. Quero trazer para vocês que não amamos eventualmente ainda a Ordem dos Advogados de São Paulo, porque não conhecemos. Convido todos os senhores a conhecer a instituição que vocês pertencem. Precisamos dos senhores. Vocês vão realizar a OAB que querem. Sua instituição precisa de você. Então, contamos com você. Contamos com todos vocês. Eu queria pedir a todos uma efusiva salva de palmas à doutora Raquel Preto pela organização do evento. Queria dizer que o presidente Caio Augusto Silva dos Santos e o doutor Aislan Queiroga te mandou um carinhoso abraço, porque impossibilitados de chegarem, eles desejam a você ainda mais sucesso. E queria desejar a todos que retornem às suas casas em segurança, sãos e salvos, e que aqui venham mais, frequentem mais, participem das comissões, nos ajudem a transformar a OAB naquilo que queremos. Muito obrigada. Beijo no coração. Senhoras e senhores, neste momento, para os da palavra, a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Bom, fortes emoções. Vocês viram que eu continuo sorridente e empolgada como eu estava de manhã, não é mesmo? Eu acho que essa é a energia positiva que é o grande fator decisivo nesta diretoria e que eu já referi de manhã e vou repetir. Tenho a grande honra de estar ao lado do presidente Caio Augusto, mas também do nosso queridíssimo vice-presidente Ricardo Toledo, que, aliás, é responsável pelo apoio e pela estruturação das nossas comissões, a Comissão de Direito Tributário, presidida por esta brilhante advogada tributarista, esta brilhante professora de Direito Tributário, que é Tatiane Piscitelli, né? E a Comissão do Contencioso Tributário, presidida também pelo não menos brilhante, querido amigo Luiz Roberto Peroba, vice-presidida por Maria Rita Ferragutti, por Daniela Lara. Nós temos assim a felicidade de estarmos aqui unidas e unidas, de fato, querendo mostrar que este é um templo de excelência. Conhecimento é relevante para nosso exercício profissional, essa é uma prioridade de gestão, e termos pessoas do calibre que tivemos hoje durante todo o dia, e com encerramento, com esse fechamento desta personalidade absolutamente referencial, que é o professor Roque Carrasa. Eu não me canso de falar, e todas aqui, todos sabem perfeitamente quem ele é a demonstração de que devemos seguir nesse caminho. E preparem-se, porque o 2º Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo, que será, inclusive, na sua versão já internacional, teremos professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores estrangeiros que virão. Acontecerá no ano que vem e vai ter overbooking de novo. Nós garantimos empenho, qualidade e sucesso. Incentivo também a todas e todos a participarem
das comissões, destas duas comissões em foco hoje, já fazendo um trabalho brilhante, como viram, e também das outras comissões que foram totalmente reestruturadas pelo querido Ricardo Toledo, sempre com o apoio inestimável deste time, porque é um time. O que vocês ouviram a doutora Margarete falando, eu acho que revela um bocado da vontade destas 5 pessoas de fazerem mais e melhor pela advocacia de São Paulo, e assim fazendo, faremos também pela advocacia brasileira. E sim, este país precisa de advocacia respeitada, porque onde há advocacia respeitada, há cidadania respeitada. E, como diz o presidente Caio Augusto, não existe maior autoridade no Estado Democrático de Direito, senão os cidadãos e as cidadãs. Esta é uma pauta prioritária para a OAB São Paulo, e é nesse momento, sim, que este país mais precisa de que autoridades de plantão, governantes momentâneos, se lembrem que tem que governar para o povo, pelo povo e com o povo, não pelo Twitter, sozinhos, ou se encastelando, sem querer discutir democraticamente. A democracia é dos males o menor, já dizia, inclusive, Norberto Bobbio. Então, se queremos uma democracia melhor, temos que trabalhar por ela. Nós estamos prontos a dar nossa contribuição para a construção de um sistema tributário melhor. Não estamos, professora Tatiane? Não estamos, Peroba? O senhor Roque já está aqui de prontidão, e todas as advogadas e advogados tributaristas. Agora, queremos que nos ouçam, porque nós temos muitas contribuições relevantes a fazer. Muito obrigada e uma ótima noite para todas e todos. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras palestrantes, mediadores, mediadoras, advogadas, advogados. Convidamos todos para o café que será servido no 2º andar deste prédio, bem como no andar térreo. A todos uma